Gravação iniciada. Boa tarde, então, conselheiros. Estamos retomando aqui a sessão das 14 horas do dia 12 de agosto de 2020. Vamos retomar a pauta, né? A gente tinha feito o item 61, que havia sustentação oral, e retomamos agora para iniciar no item, seria o item, né, 49 da pauta. Nós tínhamos do 49 até o 54, todos do recorrente Buller S.A. Os processos, eles são de relatoria do conselheiro Roberto. Alguns deles eram paradigmas de repetitivo, que aí os repetitivos estavam no meu nome. Mas todos esses processos, então, do 49 ao 54, foram retirados de pauta a pedido do patrono do contribuinte. Então, retornam na próxima sessão presencial. Na sequência, a gente vai, então, para o item 55 da pauta, relatoria do conselheiro Roberto. O 55 paradigma do item 56, 57, 58 e 59, exatamente, né? Temos um repetitivo, então 55, cujo resultado vai se aplicar dos itens 56 ao item 60 da pauta. A informação aqui de que o patrono fez o depósito aí de memorial, está disponível para o colegiado. Então, vou passar a palavra para o conselheiro Roberto para que ele inicie o relato. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso interposto por Hermasa Navegação da Amazônia S.A., pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra o acórdão da DRJ, que negou o provimento à manifestação de inconformidade da recorrente e não reconheceu o direito creditório, deixando assim de homologar a compensação declarada. A recorrente havia apresentado declaração de compensação, na qual fora indicado como crédito um pagamento de imposto de renda retido na fonte. A compensação não foi homologada ao argumento de que, embora encontrado o pagamento, o valor estava inteiramente alocado a um débito declarado pela própria recorrente. Esta, não resignada, apresentou manifestação de inconformidade, alegando que já havia retificado a DCTF antes do advento do despacho decisório. A DRJ admitiu que houve, antes do despacho decisório, a retificação da DCTF. Todavia, apontou divergência inconciliável entre os dados inseridos na DCTF retificadora e os constantes da DIRF, que também era retificadora. Assim, diante de tal incongruência, negou o provimento à manifestação de inconformidade. A decisão sobreveio o recurso voluntário. Disse a recorrente que, depois de recolhido o tributo, constatou que o pagamento era indevido. Decidiu-se, então, por utilizar o crédito decorrente do indébito e, para tanto, apresentou decomp. Em consequência, providenciou a retificação da DCTF, o que ocorreu antes da emissão do despacho decisório. A DRJ, entretanto, afirmou que a retificação da DCTF só poderia ser aceita se guardasse consonância com o conteúdo de outras declarações apresentadas também pela recorrente. No caso, entretanto, a DCTF estava em desacordo com a DIRF, que, segundo a recorrente, não teria sido retificada. No mérito, sustentou que havia sido apurado e recolhido IR na fonte sobre rendimentos de residentes no exterior. Todavia, constatou-se posteriormente que os valores não chegaram a sair do país, o que tornava indevido o valor anteriormente pago. Entretanto, a prova dos fatos alegados depende de informações e de documentos fiscais e contábeis, cuja apresentação requer tempo mais elástico e que demanda necessidade de diligência. Com esses fundamentos, requereu a reforma do acórdão recorrido, reconhecendo o direito creditório e homologando as compensações. Subsidiariamente, pediu a baixa dos autos em diligência para reunir documentos que possam atestar a veracidade dos fatos. É o relatório. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. O presente processo trata de compensação e a matéria controversa gira em torno da existência do direito creditório que se originou, de acordo com a recorrente, de um suposto pagamento indevido de imposto de renda retido na fonte. Consta do despacho decisório que a causa
do não reconhecimento do crédito reside no fato de o valor pago se encontrar inteiramente utilizado para extinguir débito de IR-fonte, tal como declarado na DCTF. A recorrente ponderou que o débito ao qual o pagamento estava alocado não existia, que já havia sido retificado mediante entrega de DCTF retificadora antes mesmo do despacho decisório ser emitido, fato confirmado no acordo da DRJ. Como se dá no caso em tela, é possível que no processamento das declarações de compensação, o sistema identifique divergências entre as diversas informações da DECOMP e o conteúdo de outras declarações apresentadas pelo próprio contribuinte. Quando isso acontece, a unidade da Receita Federal responsável pelo processamento da DECOMP intima o contribuinte, dando-lhe notícia da inconsistência e a oportunidade de retificar as declarações a fim de eliminar o problema. Depois de algum tempo, conclui-se o processamento da declaração, tomando por base as alterações que o contribuinte acaso tenha efetuado. No processo em exame, a inconsistência que paralisou o processamento da DECOMP tinha origem em informação de débito inserido na DCTF, que mais tarde foi retificada pela recorrente. O débito relativo ao IR retido na fonte foi reduzido à irrisória quantia de 1 centavo. Entretanto, como a retificação da DCTF se deu alguns dias antes do processamento da DECOMP, o sistema não chegou a considerar o novo valor do débito. O despacho decisório foi alvo de manifestação de inconformidade, fazendo com que o processo subisse à DRJ. O órgão julgador confirmou a retificação da DCTF, mas trouxe à luz uma nova inconsistência. Trata-se do IR retido na fonte declarada em DIRF. A disparidade de valores levou a DRJ a indeferir o pleito formulado na manifestação de inconformidade. Em resumo, não foi considerada, quando da emissão do despacho decisório, a DCTF retificadora já apresentada, e tampouco foram considerados outros elementos à disposição da Receita Federal que pudessem infirmar as alegações da recorrente, como a DIRF do período. Portanto, faz-se necessário afastar o óbice apontado no despacho decisório para que a unidade de origem possa retomar a análise da DECOMP, aprofundando a verificação quanto entender necessário e permitindo à recorrente produzir provas do direito alegado. Então, pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar o óbice apontado no despacho decisório, devolvendo o processo à unidade local para retomar a análise do direito creditório das compensações, garantindo à recorrente o direito de produzir e prestar esclarecimentos. Ao final, a unidade de origem deverá emitir despacho decisório complementar, o qual a recorrente poderá impugnar mediante manifestação de conformidade na forma do decreto 70.235. Pois é. Presidente, é o voto. Eu sei que o assunto não é muito pacífico, mas... Fernando, um exemplo concreto da nossa cidadania. Vamos ver. Quando eu vi o relato do conselheiro, que eu vi o recurso voluntário e que o contribuinte parece não trazer provas do direito creditório e sugere uma diligência e tal, eu confesso que no começo eu fiquei meio, assim, não concordando com o retorno, mas eu acho que nesse caso específico aqui, apesar de não ter documentação a ser analisada, a unidade de origem vai ter que intimar o contribuinte, eu acho que esse retorno é mais pelo fato do despacho decisório ter se baseado numa DCTF que já havia sido retificada na data em que foi emitido, porque eu queria deixar isso consignado. Caso o despacho decisório tivesse tomado por base a DCTF retificadora, e aí houvesse essa divergência com a DIF, que tivesse levado lá a DRJ a negar, sem prova nenhuma, como está aqui, que o contribuinte não trouxe muita coisa no recurso voluntário, eu não retornaria à origem. Nesse caso específico, é exclusivamente porque o despacho decisório não levou em consideração a retificadora anterior à sua emissão. Eu acho que é mais ou menos isso o posicionamento do conselheiro Roberto. Giovana, foi exatamente esse o ponto que me fez propor essa decisão.
Porque, veja, se o contribuinte tivesse retificado a DCTF dele uma semana antes, possivelmente no processamento da DECOMP ele teria o direito reconhecido. Mas como ele demorou um pouco a retificar a DCTF, aí eu não sei exatamente o problema temporal que houve aí, mas o fato é que ele apresentou a retificadora antes da emissão do despacho decisório. Quer dizer, então, o que me pareceu é que, até por uma questão de isonomia, né, porque os outros contribuintes que retificam na mesma condição teriam seu direito assegurado, né, cabendo ao fisco, posteriormente, verificar se aquela retificadora é correta ou não, enfim. Nesse caso, não foi o que aconteceu. Mas ainda tem um ponto, né, que é a divergência com a DIRF. Ele tinha apresentado o DIRF, indicando o valor a pagar daquela rubrica, e depois apresenta uma DCTF retificadora reduzindo o débito a 1 centavo. Eu não sei se isso é uma exigência do sistema, mas reduzir um débito a 1 centavo parece que até é gozação, né? O que o Dornelas acho que estava comentando antes, da questão do despacho decisório ter sido emitido após a retificadora, né? De fato, há situações que poderia até, dependendo do nível de informações que a gente tem, dar provimento. Como era até num caso do Dornelas, que a DRJ, o relator já tinha feito isso. Mas lá o relator tinha tomado ele conseguiu olhar que o pagamento estava disponível, que o pagamento não tinha sido utilizado. Alguns pontos que às vezes a gente tem até uma dificuldade aqui como esse negócio não foi tratado em nenhum momento, a gente tem a dificuldade de bater o martelo, entendeu, Dornelas? De dizer assim, reconhece o crédito. E se isso aí foi utilizado? Né? Então, é só essa a minha dificuldade. Agora, de resto, né, aí você vê, né, o que a DRJ apontou, já é uma situação totalmente, né, fora ali da questão da DIRF aí, que aí vai caber à unidade de origem analisar e se for o caso, retomar isso desde o início, intimando o contribuinte lá, esclarecer, né? Pra gente ver o que está certo. Que nem o Roberto disse, se está certo ou se está errado, aí é outra questão, a unidade de origem que se achar por bem que entre no mérito, né? Porque assim, o correto é como é hoje. No caso de divergência entre as declarações, você intima o contribuinte para esclarecer. Hoje é assim, né? Mas antes não era assim. Aí o que a Receita da RJ tem entendido? Que no caso de divergência, você vai... a DIPJ que deve estar de acordo com a DCTF. Porque a DCTF tem cunho declaratório, né? E a DIPJ tem cunho informativo. Então, ele vai se pautar para essa DCTF. Aqui é um caso bem peculiar, onde ele apontou divergência com a DIPJ que tem cunho informativo. No caso, é a obrigação da Receita intimar. Não intimou, me parece exagerado você não dar o crédito ao contribuinte por raciocínio enviesado. E quanto mais em casos semelhantes, como o Roberto bem falou, até por princípio de isonomia, que os contribuintes nem processo administrativo existe quando se há uma retificação de DCTF antes do despacho decisório. Não, eu só estou, na verdade, não estou votando não, viu, gente? Dornelas, só para fazer em cima do... Viu, Dornelas? Só para fazer um registro. O problema não foi desconformidade entre DECOMP e DIPJ. O problema é que o valor que o contribuinte dizia que foi pago indevidamente estava totalmente alocado para quitar um débito. Foi por esse motivo que o direito... Esse argumento foi inovação da DRJ, então, né? A DRJ que deu esse argumento. Não, a DRJ é que apresentou a questão da disparidade com a DIRF para dizer o seguinte, não há a certeza necessária quanto à existência desse crédito. E a questão da DIRF,
a DIRF é apresentado pelo contribuinte. Pelo contribuinte. Entendeu, Dornelas? Ele confessou um débito em DCTF, o original, que estava de acordo com a informação que ele prestou em DIRF. Então ele prestou informação em DIRF e disse que reteve tanto de fonte, né? Aí o próprio contribuinte entregou uma DCTF corroborando essa informação. Depois, não retificou da DPJ, entendi. A DIRF, né? A DIRF. Aí a DRJ falou, você não me apresentou nenhum elemento de prova, é a única informação, porque a DIRF, né, vamos supor, né, Dornelas, a DCTF, eu tenho, um exemplo, tenho 1.000 empregados, eu vou fazer retenção no salário de cada um, de imposto de renda na fonte. Eu vou, na minha DIRF, discriminar exatamente depois quanto que eu paguei para cada um, cada um eu vou ter essa informação. Na DCTF, se for tudo mesmo código de receita, é um débito, né? Eu confesso um débito. Em tese, vamos dizer assim, como é que isso virou 1 centavo? Se você tinha uma discriminação, item beneficiário por beneficiário ali, agora é estranho, mas como ninguém chegou a debater isso detalhadamente, né, como disse a conselheira Giovana, se a gente fosse agora partir só do que está da DRJ para frente, o contribuinte teria seu recurso provavelmente desprovido, porque não trouxe nenhum elemento de prova, né? Mas como tinha esse vício desde o início lá do processo, a gente retoma para lá e começa tudo de novo. Se a unidade de origem entender por bem solicitar alguma informação para identificar o porquê dessa divergência DIRF e DCTF, ela o faça, o contribuinte tem a oportunidade. Eu teria até não sei até que ponto ele podia fazer isso, mas eu acho que num caso concreto, é uma imposição que se dá, né? Ou você baixa diligência, é imposição. Esclareça isso aqui porque está diferente, porque você alterou a DCTF, não alterou a DPJ, está dando essa congruência, e não votar só de acordo com a DCTF, porque se a gente está mudando parcial, talvez isso seja uma imposição da decisão, não? Porque, olha, eu quero que você analise isso aqui. Essa diferença aqui, então, mas para que você possa analisar, tem que intimar o contribuinte antes para poder esclarecer, ou ele modifica, altera a DPJ, a DIF, né? Eu acho que esse retorno aqui, que o Roberto está propondo, ele vai intimar, talvez até o próprio conselheiro pudesse deixar claro a necessidade de intimar o contribuinte e apresentar, inclusive porque a prova do direito creditório, às vezes eu fiquei com a sensação de que o contribuinte quer que a Receita faça a prova do direito creditório dele, e quem vai ter que provar é o contribuinte, dizendo, olha, eu retifiquei por isso, a razão da retificação, a divergência da DIF é por isso e isso. O contribuinte é que vai ter que demonstrar a existência desse crédito, porque ele poderia até ter feito isso aqui com recurso voluntário, ter dito, olha, tem divergência com a DIF, mas a divergência foi por isso, 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 e trazer documento, e a gente já está no outro patamar. Mas ele não fez isso. Mas, ao mesmo tempo, o despacho decisório não levou em consideração a retificadora. Então, a gente está dando essa chance, porque houve essa falha, mas o óbice de uma DCTF retificadora, como se fosse assim, já foi superado. A DRJ disse, tudo bem, independente da retificadora, eu vou considerar a sua retificadora aqui, que não foi considerada, mas olha a sua DIF, como é que está. O contribuinte já podia ter trazido algo mais, não trouxe. Tudo bem, por quê? Porque o despacho decisório não considerou a retificadora. Então, vamos dar a oportunidade de começar do início, mas o contribuinte é que vai ter que fazer prova dessa existência do direito creditório. Eu costumo já colocar, e repito sempre lá no dispositivo, né, que determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez, oportunizando ao contribuinte antes a apresentação de documentos e esclarecimentos. Eu sempre deixo ali de padrão. Eu posso incluir isso. Eu sempre ponho no dispositivo. Você colocando o dispositivo, eu trago... Aí fica bem claro que também não é... Agora, se ele quiser deferir
sem intimar o contribuinte, que defira, né? Não tem problema nenhum. Fernando, a propósito da sua observação e também do que a Giovana falou, eu já vi, na época que trabalhava na DRJ, decisões em situações exatamente como essa, em que a DRJ concedia o crédito. Porque o raciocínio que se fazia é o seguinte: por que o pagamento estava totalmente utilizado? Porque não havia sido processado ainda uma DCTF retificadora. Ou seja, a fiscalização, ou a unidade de origem, decidiu a partir de um fato que já não deveria existir mais, que é a alocação daquele pagamento no débito. Então, quando a gente devolve o processo da forma como eu estou propondo, nós deixamos a unidade de origem à vontade para fazer o exame que eles entenderem mais adequado. Quer dizer, que pode ser uma solução mais simples como essa, ou que pode envolver uma verificação mais minuciosa, a critério deles. Da unidade. Mais ou menos do que o Dornelas estava falando, e eu entendo, né? Eu não acho que a DRJ fica amarrada. Eu acho que não tem problema nenhum a DRJ superar aquele óbice, e se ela identificou algum problema, que ela aborde isso. Mas, para tanto, ela deveria também baixar o processo em diligência, né? Então, ela simplesmente chegou naquele ponto ali, e aí vem e diz: legal, eu aceito a sua retificadora, mas tem uma divergência aqui. Eu acho que caberia, como o contribuinte não teve oportunidade de se manifestar, ela poderia ter feito isso. Olha, tudo bem, não tem problema da retificadora, mas já baixado em diligência para que o contribuinte se manifestasse sobre essa divergência. Porque senão fica essa história de também a decisão surpresa, né? O contribuinte sempre falou: agora decidiram, nunca ninguém me pediu para esclarecer isso. Se tivesse pedido, eu teria resolvido. O ponto de ponderação seria esse que Roberto mencionou aí, que você falou de passagem, né? O despacho decisório ele não considerou uma DCTF retificadora, porque se considerasse, nem processo existia. Então não era para estar alocado. Então ele não considerou uma DCTF retificadora processada, transmitida, vou falar melhor, transmitida antes do despacho decisório e que está ativa no sistema. Naquele voto, Fernando, é exatamente esse ponto. Então, tratando-se de DCTF retificadora transmitida antes do despacho decisório e encontrando ela ativa no sistema, lá, a DRJ, aquele voto vencido, ele homologou a compensação, tal como faria o próprio sistema se fosse uma semana antes. Tal como, né? Então, o que você está falando é o seguinte, mas nada impede que a DRJ fique engessada. Ela poderia verificar um problema, por exemplo, se fosse 0 ali, era uma coisa, mas 1 centavo, liso, ligou uma luzinha e ela deveria ter aprofundado o exame, não negado o dele contribuinte sem antes intimá-lo. É mais ou menos isso a discussão, né? Isso tem aí. muitas opções, então, aí, né? Isso. Bem claro. Se ela não visse nenhum problema, eu tenho quase certeza que ela ia dar provimento, como disse o Roberto. Como ela viu um problema, não é um lançamento, né? Se fosse um lançamento, a DRJ não poderia trazer essas inovações aí, né? Mas em se tratando que você vê que o despacho decisório tratou, entre aspas, uma questão preliminar. Nem vou olhar o resto, isso aqui você está falando está alocado num débito, por isso que podem surgir outras discussões, agora não pode ser a decisão surpresa, né? É claro, não pode. Né? Não pode pegar. Discussão das duas posições. Mas vamos lá. Então o Roberto está encaminhando para um provimento parcial para retomar o processo desde a unidade de origem. A gente pode colher os votos? Vamos lá? Conselheiro Dornelas. Olha, eu até esse processo aí, eu estava com o pensamento bem fixo de que
deveria dar o provimento ao recurso contribuinte para reconhecer o crédito mesmo, desde que o crédito estivesse disponível e se tratasse de uma CTF retificadora ativa no sistema. Aí seria uma diligência para tal pesquisa, e não no sentido que o Roberto está encaminhando o voto. Se eu fosse fazer esse voto, faria sentido aí. Mas eu vou me curvar às ponderações que vocês fizeram aí. De toda forma, a DRJ viu um óbvio ali, viu uma questão, e ela deveria sim ter aprofundado e não indeferir o crédito contribuinte. Então, é aconselhável até colocar no voto, como sugeriu o Fernando, e Roberto já acatou, então vou concordar com ele e vou acompanhá-lo, de antes tem que intimar o contribuinte para prestar esclarecimentos, né, sobre a divergência apontada. Eu acompanho o relator presente. Obrigado, conselheiro Dornelas. Conselheiro Lisandro. Um pouco parecido com o Dornelas, se eu fosse fazer o voto, eu não faria dessa forma, mas eu me curvo as ponderações da Giovana e do Roberto e sigo o relator. Tá bom, obrigado. Obrigado, conselheiro Lisandro. Conselheiro Rogério. Eu sigo o relator também. Obrigado. Conselheira Giovana. Acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Acompanho o relator. Conselheira Bianca. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, nós ficamos no item 55, cujo resultado... Opa, desculpa. Esse é o 55, cujo resultado se aplica aos itens 56 a 60, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reiniciar a análise lá junto à unidade de origem. Processos julgados, então. Bem, Roberto, foi julgado já, bem que você falou, né? Me aguarde. Aquela discussão, me aguarde mesmo. Porque o caso concreto faz com que você pense um caso concreto, né, Fernando? É bom. Às vezes, teoricamente, a gente acaba não tendo a noção do que pode ocorrer num processo mesmo, né? Tem as suas nuances ali. Eu estou muito convicto nesse voto que eu dei, porque assim, bem rápido. A diferença do sistema para a gente é que a gente tem que analisar o pleito de acordo com o processo administrativo, com os princípios existentes. Então, lá ele bate e volta, mas a Receita tem o direito de verificar se realmente aquela DCTF retificadora, ela está correta, né? Depois ela pode analisar, não pode? Já isso. A gente está aqui para isso mesmo, para analisar se há um ponto que foi apontado, vamos ter que investigar. Por isso que eu estou convicto no voto que eu proferi. Vamos lá. Eu queria dizer, Dornelas, que a retificadora, se ela tivesse entrado, a gente está partindo do pressuposto, também a gente não pode fazer isso, partindo do pressuposto que se a retificadora tivesse, se o sistema, que é o SCC, que é o que controla a compensação, no momento que ela tivesse lido a retificadora, isso não quer dizer que a compensação seria homologada, porque o SCC ele tem etapas. Ele simplesmente barrou porque o pagamento estava alocado. Se entra a retificadora, certamente o passo seguinte do SCC é bater com o DIF, bater com o DIPJ, fazer batimento com vários outros sistemas da Receita. Então, o próprio SCC, ele bateu no primeiro óbice. Mas não quer dizer que passando a retificadora abriu-se e o impedimento acabou e estava homologado o crédito. Não, existiriam outros sistemas para fazer o batimento. Então, a gente tem que atentar com isso, assim, não dá para só aceitar. Vocês vejam, amigos, que um processozinho tão simples como esse comporta inúmeras reflexões, né? Sendo que uma reflexão importante aí, que foi enfatizada pelo presidente Pedro Dornelas, é o caso da DRJ, que decidiu a partir de um elemento sobre o qual o contribuinte não teve chance de se manifestar. Isso aí também é um dado relevante, né? Que poderia, inclusive, ensejar uma nulidade da decisão da DRJ. Verdade. Dada a peculiaridade do caso, a gente voltou para a unidade de origem, mas poderia até só ensejar uma nulidade da DRJ.
Vamos lá, então. O item 61 a gente já julgou que tinha sustentação oral. O próximo item da pauta é o 62. A relatoria da conselheira Giovana. O recorrente é Atlas S.A. Empreendimentos e Participações. Conselheira Giovana, por favor. Só um minutinho aqui que eu esqueci de abrir. Tinha tanto processo aí na frente, só um minuto. 62, né? Na verdade, nesse caso aqui, eu vou tentar resumir. Trata de um processo na verdade, são 5 pedidos de compensação. Um ainda era em papel, eu estou no meu voto, tá? Que tem um resumozinho na introdução. E 4 eletrônicos de pagamento indevido a maior de fonte, no Código 5706, referente aos anos calendários de 2002 e 2003. O pedido foi indeferido, tendo em vista que, em consulta às DIFs dos anos calendários, não se confirmaram as retenções. Olha aqui, voltando, tá vendo? Além da questão da DCTF, existe um batimento com a DIF, que seria o passo seguinte daquele processo se a retificadora tivesse passado. Na verdade, tanto é que tem equipação, né? O pedido foi indeferido, tendo em vista que, em consulta às DIFs dos anos calendários 2003 e 2004, não se confirmaram as retenções informadas nos pedidos de compensação. O contribuinte apresentou manifestação alegando que houve falha nas informações constantes, né, nas DIFs desses anos calendários, e esclareceu que o primeiro pedido de compensação dizia respeito ao imposto de renda retido na fonte do ano calendário 2002, constante da DIF do ano calendário 2003. A DRJ reconheceu a existência de retenção e pagamento de fonte, oferecimento das respectivas receitas à tributação, que os valores estavam corretamente informados em DIF e que o contribuinte não havia aproveitado os valores de fonte para compor o saldo negativo ao final do ano calendário. A despeito destes fatos, julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte sob o fundamento de que, para as empresas que apuram imposto pelo lucro real anual, a compensação do fonte só poderia acontecer com o próprio fonte antes de fim do ano calendário. Após o encerramento do exercício, o fonte só poderia ser utilizado para compor o saldo negativo. Nesse sentido, o colegiado ACO verificou se os pedidos de compensação foram apresentados no curso do ano calendário em que se efetivou o pagamento a maior do fonte, da retenção na fonte, e nos casos em que a resposta foi positiva, decidiu por homologar a compensação. Nas hipóteses em que o pedido de compensação foi efetivado em ano calendário posterior ao pagamento do fonte, decidiu a turma por não homologar as compensações, uma vez que o crédito de imposto de renda retido na fonte deveria ter sido levado para a composição do saldo negativo. Aí eu transcrevo trechos da decisão, tá? E aí ela fala que ela analisa a decomp em papel e as 4 decomps. Então, a conclusão, vou ler o que eu negritei. Portanto, pelo exposto no início desse voto, a compensação realizada em janeiro não é regular, mesmo verificando-se a existência de retenção, uma vez que a compensação do PERDECOMP número tal ocorreu em momento posterior ao fechamento da apuração de RPJ, do ano calendário 2003. Ele faz isso para cada uma das decomps, aí ele vê a data, o que foi feito antes de fechar do ano calendário, ele homologou. Assim, assiste direito ao manifestante do imposto de renda retido na fonte sobre JCP, compensado dentro do ano calendário 2003, com os seguintes créditos decorrentes de retenção. Enfim, ele mostra aqui o quadro abaixo. Então, passando para a página 6, a decomp, essas 3 primeiras decomps que foram transmitidas em 2003, ele considerou homologada, e a declaração de compensação, essas outras 2, uma em papel e a outra eletrônica, não foram homologadas porque a declaração foi emitida, o pedido de compensação foi requerido no ano seguinte ao do recolhimento do fonte. Consoante decisão acima, a DRJ constatou a existência de um crédito não utilizado do fonte, mas o exercício do direito à compensação
dar-se-ia dentro do ano calendário em que se efetuou o pagamento, ou então para compor o saldo negativo. Remanesce, pois, em litígio 2 pedidos de compensação acima identificados. O primeiro deles em papel, referente ao pagamento de fonte realizado em 2002, cujo pedido de compensação ocorreu em 2003. E o segundo, referente ao pagamento realizado em 2003, cujo pedido se deu em 2004. Deixa eu ver se... Na verdade, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou acatando, eu estou reconhecendo o direito creditório do fonte como pagamento indevido a maior. Eu entendo que, se restou comprovado que ele efetivou um pagamento indevido de fonte, que aquela receita relativa ao fonte foi oferecida à tributação, porque já está lá, a DRJ reconheceu tudo isso, não tem essa obrigatoriedade de compor o saldo negativo, que a gente pode reconhecer. Então, no recurso voluntário, ele argumenta que a própria decisão contra a qual se recorre já comprova a existência de crédito de fonte, de juros sobre capital próprio para compensações formuladas. De fato, a decisão recorrida já se debruçou sobre a análise das provas e reconheceu a existência de crédito a título de fonte, conforme pleiteado. Todavia, considerou que o exercício do direito à compensação exigia que o contribuinte tivesse realizado a compensação do fonte pago a maior dentro do mesmo ano calendário ou que tivesse sido levado para o saldo negativo do período. Nesse ponto, merece reforma a decisão de piso. Isso porque o artigo 74 estabelece que o contribuinte que apurar crédito passivo de restituição poderá compensá-lo com tributos administrados pela Receita. E seu parágrafo 3º estabelece as hipóteses em que não poderá requerer compensação mediante declaração de compensação, não estando o crédito de fonte listado no rol impeditivo. E aí eu só cito, só transcrevo. Por sua vez, o pagamento a maior a título de fonte restou devidamente comprovado na decisão de piso e os pedidos de compensação foram apresentados no prazo de 5 anos da realização do pagamento. Isto posto, há de ser reformado o acórdão recorrido para, ratificando a existência de pagamento a maior de fonte, reconhecer o direito à compensação deste crédito e, por conseguinte, homologar as compensações até o limite do crédito reconhecido. Então, eu estou dando provimento ao recurso do contribuinte para homologar aqueles 2 pedidos, o valor residual que não tinha sido reconhecido, do pagamento de fonte. Tá? É como voto. Ficou para compreender? Obrigado, conselheira Giovana. Pelo que eu compreendi, você está dizendo o seguinte, né? Olha, tudo bem, um fonte tem a especificidade do fonte, até dos outros casos ali, que é o juros sobre capital próprio, né? Quando o contribuinte é beneficiário de um pagamento que teve retenção na fonte, se ele for fazer também um pagamento de juros sobre o capital próprio, ele pode usar essa fonte retida para abater o fonte que ele deve no próprio ano, que era uma parte de decisão, né? Se eu não me engano aí. Mas ficaram alguns valores de fonte que não foram compensados dentro do próprio ano. E aí a DRJ, olha, isso aqui deveria, sei lá, compor o saldo negativo. O que a Giovana, me parece que a conselheira já observou, que até estava na decisão do DRJ, inclusive, é que esses valores que a gente está discutindo aqui não compuseram nenhum saldo negativo. Ele não utilizou em nenhum momento para compor um saldo negativo. Perfeito. E como não há vedação no artigo 74 que se possa pleitear um crédito de fonte para fazer compensação, né, que tivesse alguma vedação nesse sentido, que o fonte que deveria ser deduzido na apuração do resultado não pode ser utilizado como crédito, tudo bem, mas como não tem e ele não utilizou para outros fins, né, que seria o normal, ela está reconhecendo o crédito e aí homologando as compensações. Ele tem fonte, ninguém tem dúvida. E também ninguém tem dúvida que ele não utilizou para compor saldo negativo, eu reconheço e homologo a compensação, acho bem. É exatamente isso. Inclusive, sim, eu estou mantendo uma coerência com outros processos que ele discutiu uma compensação de fonte e que a gente baixou em diligência para saber se aquele fonte tinha feito parte da composição do saldo negativo, porque ele não poderia pedir
a compensação de pagamento indevido a maior se aquele fonte compôs o saldo negativo. Ou seja, quando a gente baixa em diligência nesse sentido, eu estou admitindo que se não compôs o saldo negativo, eu estou autorizando a compensação. E não necessariamente dentro do mesmo ano. Então, Particularmente, eu gostei bastante do raciocínio ali também, que você fez. Olha, não tem a vedação, se ele não utilizou, pode utilizar isoladamente. Ele fez de uma maneira mais difícil, digamos assim, né? Mas é bastante razoável. E assim, a decisão da DRJ, ele diz, olha, existe o crédito, a receita foi oferecida à tributação, todos aqueles condicionantes que a gente coloca para que o contribuinte possa, né, se utilizar do fonte, a DRJ passou por todas aquelas etapas, mas ele disse assim, mas se ele não colocou para compor o saldo negativo, perdeu. Ele poderia ter compensado dentro do mesmo ano calendário. E aí ele considera que, como ele ainda faz essa análise, foi ver se o contribuinte apura o lucro real anual ou trimestral, porque se fosse trimestral, ele ia jogar dentro do trimestre, ele dentro do ano. Então, dentro do ano, ele pode compensar. Virou o ano, só pode ser utilizado para compor o saldo negativo. Entendi. Senhores, dúvidas? Não. Muito bom. Não? Podemos colher os votos, então? Conselheiro Roberto? Presidente, eu acompanho a relatora. É um caso, entretanto, que merece uma reflexão um pouquinho mais detida, né? Da minha parte, eu digo. Mas eu acompanho a relatora. Certo, obrigado. Conselheiro Dornelas? Eu acompanho a relatora e a parabenizo pelo voto, pela produção do voto. Conselheiro Lisandro? Eu tinha a impressão que esse imposto retido, quando não era compensado, virava uma tributação exclusiva na fonte. Né? É juros sobre capital próprio, não é isso? Depende do beneficiário, né? Se o beneficiário fosse uma empresa do Simples, se o beneficiário fosse uma pessoa física, ele era definitivo. Quando é presumido ou arbitrado ou lucro real, ele é antecipação do devido no final do período. Só que ele tem uma peculiaridade que quando vamos supor, eu sou uma pessoa jurídica tributada pelo lucro real, meu sócio me paga juros sobre capital próprio em 2020. Se eu for pagar juros para os meus sócios agora eu sou fonte pagadora, e vamos supor que eu tenha retenção para fazer de R$1 milhão, mas eu fui beneficiário de um pagamento que tinha 800 mil de fonte, dentro do mesmo ano, que é o que a DRJ estava trabalhando, eu posso falar, olha, eu tinha que recolher R$1 milhão, mas como eu era beneficiário de 800 mil, eu vou recolher só 200. Eu uso esses 800. Eu posso usar dentro do mesmo ano, se eu for fazer pagamento de juros sobre capital próprio também. É parágrafo 6º do artigo 9º lá da 9249. Agora, se eu não usar assim, chegar no final do ano, eu uso 1 milhão de fonte. Normal. Só que o contribuinte aqui, ele não usou nem no próprio ano calendário e nem usou 1 milhão, o valor que ele era beneficiário de retenção de fonte, ele não usou na composição do saldo negativo. E ficou aquele fonte solto. Mas, salvo o melhor juízo, não há nenhum dispositivo que vá transformar esse fonte que era antecipação em tributação definitiva. A tributação definitiva só se dá em razão do beneficiário ser ou pessoa física ou simples, né? Acho que é isso mesmo. Siga o relator. Ok, obrigado, conselheiro Lisandro. Conselheiro Rogério? Com o relator também, presidente. Obrigado. Conselheiro Lucas? Acompanho a relatora. Conselheira Bianca? Acompanho também, relator. Eu também acompanho a relatora, então ficou o item 62, por unanimidade de votos, né? Reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar essas compensações até esse limite. Então, item 62, julgado, nós temos os dois últimos. Pois não, conselheiro Roberto? Uma relaçãozinha bem curta. Segundo esse entendimento que foi consagrado agora aqui por unanimidade da nossa turma, o contribuinte teria, então, a opção de usar a fonte
para compor o saldo negativo ou para pedir a restituição isoladamente? É mais ou menos por aí o raciocínio? Foi esse mesmo. Então caberia ao contribuinte escolher se joga a fonte no saldo negativo ou se pleiteia a restituição, compensação à parte. Vamos falar que sim. Não seria a melhor opção, nem a mais prática, mas o que a gente fez foi não fechar a porta se ele escolher essa opção, digamos assim, não tão lógica, né? Mas a gente não fechou a porta para não haver um enriquecimento ilícito do Estado aí, já que é uma fonte que ele tem, e é uma questão. E mais que eu achei brilhante, mais uma parte brilhante do voto da Giovana, foi que ela falou, olha, não existe essa vedação no artigo 74, lá diz lá as hipóteses que eu não posso utilizar o crédito, né? Então ela diz lá, né, desde nós, pessoas físicas, você não pode fazer uma decomp utilizando o crédito, você não pode fazer uma decomp questão lá aduaneira, e tem outras hipóteses de não declaração, inclusive, né? Não tem essa do fonte. Então, o raciocínio é perfeito. E o que está me ocorrendo aqui é que a legislação, no final das contas, acabou deixando uma brecha para o contribuinte escolher. Eu também achei. Em relação à fonte, se ele faz de um jeito ou de outro. Também achei. Eu acho que dá muito mais trabalho fazer como o contribuinte fez, porque ele teve que fazer a prova do oferecimento. Era muito mais fácil ele chegar lá e informar na DIPJ e compor o saldo negativo. Sim, sem dúvida. Certamente ele passaria por muito menos, digamos, auditoria do que foi passado aqui, porque quando eu estou aceitando, se você for ver a decisão da DRJ, ele verificou, entendeu? Vários itens ali para poder realmente dizer, não, esse fonte está ok. Eu acho que o contribuinte percebeu que ele esqueceu. Como ele estava fazendo compensações dentro do próprio ano, quando ele fazia pagamento e tinha fonte a recolher, ele acabou achando, por algum motivo, que ele tinha usado todo esse fonte, e lá na frente ele olhou e falou, ih, rapaz, tinha um negócio sobrando aqui que eu dei, e tentou fazer isso só em janeiro do ano seguinte, né? Quando já tinha sido encerrado. Se você for ver a data, não passa muito, não. Assim, o de 2003, ele está lá ali em janeiro, e eu acho que o de 2003 para 2004 é alguns mesezinhos, assim, não é imediatamente no ano seguinte. Ou ele se confundiu achando que ele só podia utilizar separadamente. Também, porque é tão perto o prazo que ele não tinha nem acabado de apurar o imposto ainda, né? Ele poderia ter jogado, já que ele fez em janeiro, ele poderia ter jogado na apuração do IR do final do exercício, né? Talvez ele tenha se confundido pensando, nossa, isso aqui eu só posso usar separadamente, então eu vou transmitir. Aquele campo da hipótese, né? Para mim fica muito claro, neste caso concreto, que o contribuinte não pretendeu de nenhuma forma tirar vantagem desse procedimento. Ele pode quase que sair prejudicado, né? Numa hipótese em que ele vai recolher imposto, ele recolhe o ajuste anual quando poderia deduzir, né? Então, eventualmente, para o fluxo de caixa dele pode fazer até mal. Mas levar vantagem, não, né? Acho que também é bem por aí, Roberto. Isso aí. Vamos lá, então, a gente vai fazer os itens 63 e 64 da pauta, cujo recorrente é Megadata Computações Limitada. O conselheiro Roberto é o relator, e são os dois últimos itens da pauta, né, das 14 horas aqui da sessão do dia 12 de agosto. Tá. Vamos lá, conselheiro Roberto, então, com a palavra. Presidente, eu vou fazer uma sugestão. Eu vou sugerir que nós comecemos pelo item 64. Por quê? Isso tem uma razão. É que o item 64 trata de multa isolada por compensação considerada como não declarada. E o item 63 é um lançamento complementar à multa. Aquela discussão que nós tivemos ontem, en passant,
sobre o percentual de 70%, 75% ou 50% para essa multa, está justamente reproduzido aqui nesse caso, que originalmente foi lançado com 50% e depois foi feito um lançamento complementar para acrescer os outros 25%. Então vamos lá, se não houver problema, presidente. Está com a palavra, conselheiro Roberto. Começar o 64. Então, tá aqui. Trata-se de recurso interposto por Megadata Computações Limitada, pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra o acórdão número X da terceira turma da DRJ Rio de Janeiro, que negou provimento à impugnação da recorrente e manteve a multa isolada por compensação não declarada. A decisão recorrida foi sintetizada na seguinte ementa, eu peço licença para não ler. Não resignada, a contribuinte interpôs recurso. Preliminarmente requereu o apensamento de vários processos em face da conexão existente entre eles. Quanto aos fatos, afirmou que, tendo apresentado pedido de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitado em julgado, formalizou declaração de compensação de vários débitos, entre os quais se incluía o débito de R$ 179.465 relativo ao imposto de renda do terceiro trimestre do ano base de 2005. A compensação, no entanto, foi tida como não declarada. Assim como os débitos informados na DECOMP não haviam sido confessados em DCTF, a fiscalização procedeu ao lançamento de ofício e, paralelamente, em outro procedimento, aplicou multa isolada. O ato, que considerou as compensações não declaradas, levou a recorrente a impetrar mandado de segurança a fim de suspender a exigibilidade dos débitos que se pretendeu compensar. A recorrente providenciou, na mesma ocasião, o depósito do montante dos tributos que haviam sido compensados. Posteriormente, houve desistência do mandado de segurança e a conversão da quantia depositada em receita da União. No mérito, sustentou que a multa isolada, no caso dos autos, não pode ser exigida, isso porque, sendo a compensação tida como não declarada e não estando os débitos confessados em DCTF, o crédito tributário havia de ser constituído mediante lançamento de ofício, o que de ordinário se faz com multa de 75%, circunstância que de plano afastaria a possibilidade de aplicação de multa isolada, sob pena de cumulação de duas multas de igual calibre. No caso concreto, todavia, nem a multa de ofício poderia ser aplicada em razão da existência de depósito judicial. Em outras palavras, não havia possibilidade de aplicação de nenhuma das duas penalidades. Além disso, a multa isolada, prevista no artigo 18 da Lei 10.833, contraria o artigo 97, inciso 5, e o artigo 113, ambos do CTN. A multa isolada não decorre do não cumprimento de obrigação acessória, mas da compensação de débito, da não compensação de débitos, ou seja, da não quitação de tributos por compensação, o que caracteriza descumprimento de obrigação tributária principal. Por não se tratar de descumprimento de obrigação acessória, é descabida a multa isolada. Por fim, alegou que a multa isolada está sendo cobrada em duplicidade. Nesse sentido, foram lavrados vários autos de infração para o mesmo tributo e a mesma infração. Com esses fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso ao relatório. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. A recorrente de início pediu o apensamento dos processos. Aí tem uma relação aqui de vários processos. Bom, o apensamento requerido é, para alguns processos, desnecessário e, para outros, inviável. É inviável para os processos cujos recursos já foram julgados e que, por isso, não mais se encontram no CARF. É desnecessário, por outro lado, o apensamento do processo, que tem por objeto infração distinta, bem como do processo número base 455, que, sendo complementar ao auto de infração que aqui se discute, foi indicado para julgamento conjunto na mesma sessão. Esse processo a que me referi é o processo que está aqui na pauta. Arguiu-se, no mérito, o não cabimento da multa isolada por infringência
as disposições do CTN, porquanto o artigo 18 da Lei 10.833 estaria em confronto direto com o artigo 97, inciso 5, artigo 103 do CTN. Meus amigos, eu vou pular a leitura desse tópico, só vou dizer o seguinte, que no CARF nós não podemos fazer esse tipo de controle, porque isso é uma forma de controle de constitucionalidade que é vedado a nós. Inclusive, eu lembro aqui que o Supremo considerou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, exatamente porque se confrontavam com uma disposição do CTN. Só para deixar claro que isso é matéria de constitucionalidade que a nós é vedada. A recorrente, por outro lado, acusou a falta de respaldo legal para a imposição da multa isolada, dada a existência de depósito judicial. O argumento é no sentido da impossibilidade de cumulação da multa isolada com outras espécies de penalidade, seja a multa de mora, 20%, seja a multa de ofício, 75%. Nessa linha, afirma a recorrente que, na hipótese de compensação considerada como não declarada, o débito compensado deve ser cobrado com multa de 75%. Se tal débito já estiver constituído, por confissão ou por lançamento de ofício, aplica-se multa isolada, afastando a possibilidade de exigir uma multa de mora. Na hipótese de o débito não estar constituído, deve ser lavrado o auto de infração para exigir o crédito tributário acrescido de multa de ofício de 75%. Neste caso, a multa de ofício excluiria a aplicação da multa isolada. Prossegue a recorrente afirmando que, no caso em tela, os débitos não estavam confessados. Dessa forma, não caberia multa isolada, mas tão somente o auto de infração exigindo o tributo e a multa de ofício. No entanto, tal multa já não poderia ser aplicada, é que o valor dos débitos já havia sido depositado judicialmente, circunstância que por si mesma levanta um óbice à imposição da multa de ofício. Em síntese, segundo o entendimento da recorrente, no caso concreto não caberia multa isolada nem multa de ofício. Essa tese não pode prosperar. Em primeiro lugar, o dispositivo legal que combina a multa isolada para os casos de compensação não declarada não restringe seu campo de aplicação às situações em que o débito esteja previamente confessado. A multa aplica-se na hipótese de compensação tida por não declarada, independentemente de o crédito tributário estar ou não previamente constituído. À época dos fatos, este era o texto legal. Peço licença aqui para não ler. Como se vê, a lei, na sua literalidade, não distingue as situações apontadas pela recorrente. Também, sob o prisma teleológico, a tese do recurso não pode ser acolhida. A finalidade da multa é apenar o sujeito passivo, que, tendo a faculdade de unilateralmente fazer a compensação e extinguir, sob condição resolutória, o crédito tributário, escolha fazê-lo com afronta direta à lei, incorrendo em uma das hipóteses expressamente interditadas à compensação. Esse é o fato que atrai a aplicação da multa isolada. O ilícito se configura independentemente de o débito estar ou não constituído. Tal circunstância, portanto, é irrelevante para a aplicação da multa isolada. No mais, a lei que comina aquela multa, como se disse, não faz tal distinção. Por outro lado, o lançamento de ofício para constituir o crédito tributário não confessado em DCTF não se fez, no caso concreto, com multa de 75%. Então, isso aí já afastaria a tese da acumulação. Note-se que nem todo lançamento de ofício contém multa, como deixa ver o artigo 142 do CTN. O artigo 142 mostra que existem elementos específicos e essenciais ao lançamento do crédito tributário, ou seja, aqueles cuja presença se faz necessária à existência do próprio ato. Ao lado deles, entretanto, existe um elemento acidental que é a penalidade pecuniária que pode ou não estar presente sem que isso implique a invalidade do referido ato administrativo. Na hipótese dos autos, o lançamento de ofício do crédito tributário que o contribuinte tentou compensar se fez acompanhado apenas de juros,
Portanto, a alegada acumulação de multas, a toda evidência, não existiu. A recorrente alegou ter sido feito depósito judicial dos tributos que se pretendeu compensar e que o depósito afastaria a possibilidade de aplicação de multa isolada. A afirmação não procede. O depósito suspende a exigibilidade do crédito tributário informado na DECOMP, mas não opera nenhum efeito impeditivo sobre a multa isolada, cujo fato gerador é a compensação materializada em uma das hipóteses que a lei expressamente veda. Essa infração não é iludida pelo depósito do montante integral do crédito tributário ilegalmente compensado, sobretudo quando o depósito se faz após o início do procedimento administrativo. Impediria a aplicação da multa isolada a denúncia espontânea da infração, mas para tanto seria necessário que a recorrente, antes de qualquer procedimento administrativo relacionado com a infração, desistisse da compensação ilegal e, ato contínuo, promovesse o pagamento integral do tributo. Depósito, mesmo sendo do montante integral do débito, não produz o mesmo efeito no pagamento. Este extingue a obrigação, aquele suspende a exigibilidade do crédito. O último ponto suscitado no recurso é a suposta duplicidade da multa isolada, a qual teria sido aplicada em outro processo administrativo, embora se referindo aos mesmos débitos. A alegada duplicidade não existe. É oportuno trazer parte do voto condutor do acórdão da DRJ Rio de Janeiro, proferido no processo administrativo número base 342, de 2010, que aborda exatamente a mesma questão. Abre aspas. Cotejando-se os débitos compensados relacionados no quadro 1, relativos às DECOMPs A a C, com os débitos compensados na DECOMP final 0962, DECOMP I, que é a do nosso processo, não há a menor dúvida de que os débitos abaixo constam nas DECOMPs A a C e na DECOMP 1. Tanto as DECOMPs A a C quanto a DECOMP I ou DECOMP 1 foram com fulcro no inciso 2 do parágrafo 12º, do parágrafo 12 do artigo 74 da Lei 9.430, considerados não declarados e deram origem à multa isolada. Os débitos confessados nas 3 DECOMPs do quadro 1 a C deram origem a multas isoladas exigidas neste processo, que não é o nosso, é aquele outro. Enquanto que os débitos confessados na DECOMP 1 ou DECOMP I, essa é a nossa, deram origem à multa isolada de que trata os seguintes processos já referidos no nosso item 18, também em julgamento nesta turma. Pois bem, em ordem cronológica, tem-se que, em 19 de 9 de 2005, o interessado transmitiu a DECOMP A deste processo, alegando deter crédito no processo número base 5773. Em 14 de 10 de 2005 e em 10 de 11 de 2005, transmitiu respectivamente as DECOMPs A e C, as DECOMPs B e C deste processo, referindo-os à DECOMP inicial A, de forma que as 3 DECOMPs A, B e C são relativas ao mesmo crédito. Como já se viu em nossos itens 16/20, né, o processo de crédito que embasaria as compensações A a C era, na verdade, o processo de habilitação de crédito judicial que foi indeferido. Desse indeferimento, o interessado tomou ciência em 30 de 12 de 2005 e, como assevera a autoridade, não procedeu ao cancelamento das ditas DECOMPs. Em 18 de 1 de 2006, ou seja, após a ciência do indeferimento do sobredito pedido de habilitação, o interessado transmitiu nova DECOMP, a DECOMP 1. Dessa vez, na DECOMP 1, alegou deter crédito no processo, número base 1246, que, segundo descrito no item 27,
não tinha existência material, fecha aspas. Embora os dois casos envolvam a compensação dos mesmos débitos, os fatos são distintos. Duas são as infrações. A primeira se refere às compensações feitas com crédito, supostamente reconhecidos em ações judiciais. Os créditos, entretanto, eram de terceiros e consistiam em crédito-prêmio de IPI. A habilitação pleiteada no processo administrativo número base 5773 foi indeferida, sendo a recorrente intimada a adesão em 30 de 12 de 2005. Alguns dias depois, em 18 de 1 de 2006, portanto, já ciente de que as primeiras compensações seriam tidas por não declaradas, a recorrente apresentou nova DECOMP para compensar os mesmos débitos, mas tendo por base um suposto crédito referente, reconhecido judicialmente, cuja habilitação teria sido requerida por meio do processo administrativo número base 1246. A fiscalização não encontrou o processo, que foi cadastrado originalmente com um pedido de isenção de IPI por pessoa física e posteriormente recadastrado para pedido de habilitação de crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado. A recorrente, intimada, não apresentou nenhum documento relativo ao processo, nem informou a que crédito ele se referia. É indiscutível a prática da segunda infração. Embora envolvendo os mesmos débitos, os atos praticados são distintos e desvinculados um do outro, existindo entre eles um intervalo de tempo suficiente para descaracterizar a segunda compensação como um mero desdobramento da primeira. Não há dúvida de que se trata de duas infrações distintas. Na primeira compensação, o crédito informado na DECOMP era crédito-prêmio de IPI, cujo titular era uma terceira pessoa. Ao constatar que a compensação seria frustrada, a recorrente fez uma nova compensação utilizando outro crédito, cuja origem ninguém soube dizer, nem a própria recorrente. Observe-se que foram dois ilícitos. A compensação com crédito de terceiro, embora não tendo alcançado o objetivo perseguido, caracterizou a primeira infração. A compensação seguinte foi um segundo ato buscando o mesmo fim do primeiro. Aqui se consuma nova infração. A segunda compensação não é um post facto impunível. As duas compensações foram atos distintos, praticados em momentos diferentes, conquanto buscando o mesmo fim. Portanto, não existe duplicidade de multa isolada, mas duas infrações autônomas que deram ensejo a penalidades distintas. Pelo exposto, o voto é por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. Essa leitura longa, mas no outro a gente já vai atalhar. Certo. Eu compreendi o contribuinte teceu vários argumentos aí sobre a não aplicação da multa, desde interpretação da norma, quanto duplicidade, né? Quanto são vários itens ali, né? Mas tá bem claro o voto. Eu achei tá bem. Eu tô percebendo aqui que ele tentou duas vezes, né? Ele pegou o crédito prêmio de IPI, eu acho, e aí coloca. Foi fazer, acho que o primeiro da habilitação de crédito, não tinha crédito, botou um processo, que o processo não existia, mudou o assunto do processo, não conseguiu, tentou novamente por outro meio, uma compensação que ele não diz nem qual é o crédito. Com a devida vênia ao patrono, não sei, né, não vi quem assinou, se fosse um processo judicial, ele correria algum risco aqui de uma litigância de má-fé, porque esse argumento de que foi feito o lançamento em duplicidade é bastante corajoso, né? Na verdade, ele tem duas compensações distintas tentando abater o mesmo débito e houve dois autos de infração, um para cada compensação. Vem dizer que é a mesma... Eu diria um para cada tentativa, né? Um para cada tentativa. Né? Isso se não tiver um terceiro, um quarto... O interessante dessa questão da duplicidade é que ele só apresentou a segunda DECOMP
né, com base num processo de habilitação de crédito que ninguém sabe onde está. Isso aí é que me intriga, porque o processo originalmente nasceu como uma isenção de IPI para pessoa física. E depois ele teve o seu cadastro alterado, modificando praticamente o processo inteiro, só mantendo o número, em que, né, num processo cujo titular agora passou a ser a recorrente e cujo objeto passou a ser uma habilitação de um crédito reconhecido judicialmente, que ninguém soube explicar. Qual é o processo judicial? Tinha documento explicando isso. Bom, senhores, alguma dúvida sobre o processo? Podemos julgar? Conselheiro Dornelas. Relator, presidente. Conselheiro Lisandro. Relator. Conselheiro Rogério. Vou com o relator, presidente. Conselheira Giovana. Acompanho o relator. Conselheiro Lucas. Acompanho o relator. Conselheira Bianca. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então julgamos aqui o item 64 da pauta, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Conselheiro Roberto, item 63, agora que é o auto de infração complementar, né? Conselheiro Roberto, está no mute. Tá mudo. Como eu já tinha adiantado, né, esse lançamento aqui é complementar, porque o primeiro foi feito com multa de 50%, e agora, um ano depois, ele lançou o segundo com multa, lançou 25%, ou seja, o complemento. Né? A fiscalização, após aplicar multa por compensação indevida, considerada como não declarada, contestou que o fizera constatou que o fizera em percentual inferior ao previsto em lei. Diante disso, procedeu a lançamento complementar. A recorrente insurgiu-se contra a exigência da multa, apresentando impugnação que veio a ser indeferida pela DRJ em decisão sintetizada na seguinte ementa. Não resignada, a contribuinte interpôs recurso, requereu de início o apensamento de vários processos em face da conexão existente entre eles. Ainda em preliminar, sustentou a impossibilidade de revisão do auto de infração fundada em erro de direito. O lançamento complementar, portanto, seria inválido. No mérito, sustentou que a multa isolada, no caso dos autos, não pode ser exigida. Isso porque, sendo a compensação tida como não declarada e não estando os débitos confessados em DCTF, o crédito tributário tinha de ser constituído mediante lançamento de ofício, o que de ordinário se faz com multa de 75%, circunstância que, de plano, afastaria a possibilidade de aplicação de multa isolada sob pena de cumulação de 2 multas de igual calibre. No caso concreto, todavia, nem toda multa... Isso aqui foi a alegação do processo anterior, porque ele discutiu o próprio mérito da multa. Por fim, sustentou que a multa, se cabível, seria de 50%, como consta do lançamento original, e não de 75%, tendo em vista a superveniência de lei mais benéfica que reduziu aquele percentual. Com esses fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso ao relatório. Bom, o voto aqui, ele tem uma parte que trata dos argumentos específicos dessa questão do lançamento complementar e tem uma parte que trata da aplicação da multa como um todo, que reproduz o voto anterior. Portanto, não há necessidade de fazer essa leitura. Então, eu vou fazer a leitura só dos pontos específicos que envolvem o lançamento complementar, ou a possibilidade de realizar lançamento complementar. A recorrente sustenta a invalidade do presente lançamento por quando teria havido modificação de critério jurídico. O primeiro lançamento, ao adotar o percentual de 50% para cálculo da multa isolada, teria incorrido em erro de direito, impedindo qualquer possibilidade de revisão. Não se discute que o primeiro lançamento contenha erro no cálculo da multa, motivado por erro no respectivo percentual. A controvérsia é se a correção do erro, que no caso se fez mediante lançamento complementar, caracteriza modificação de critério jurídico. A propósito da imutabilidade do critério jurídico adotado no lançamento, vale reproduzir as palavras do tributarista Hugo de Brito Machado, abre aspas. Para evitar surpresas, determina o Código que a modificação introduzida de ofício em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados
pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Não se trata da questão relativa a erro. Mudança de critério jurídico não se confunde com erro de fato, nem mesmo com erro de direito, embora a distinção relativamente a este último seja sutil. Há erro de direito quando o lançamento seja feito ilegalmente, em virtude de ignorância ou errada compreensão da lei. O lançamento vale dizer, a decisão da autoridade administrativa situa-se, neste caso, fora da moldura ou quadro de interpretação que a ciência do direito oferece. Há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa simplesmente muda de interpretação, substitui uma interpretação por outra, sem que se possa dizer que qualquer das duas seja incorreta. Também há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa, tendo adotado uma entre várias alternativas expressamente admitidas pela lei na feitura do lançamento, depois pretende alterar esse lançamento mediante escolha de outra das alternativas admitidas, e que enseja a determinação de um crédito tributário em valor diverso, geralmente mais elevado. Divergindo de opiniões de tributaristas ilustres, admitimos a revisão do lançamento em face de erro, quer de fato, quer de direito. É esta a conclusão a que conduz o princípio da legalidade, pelo qual a obrigação tributária nasce da situação descrita na lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. A vontade da administração não tem qualquer relevância em seu delineamento. Também irrelevante é a vontade do sujeito passivo. O lançamento, como norma concreta, há de ser feito de acordo com a norma abstrata contida na lei. Ocorrendo erro em sua feitura, quer no conhecimento dos fatos, quer no conhecimento das normas aplicáveis, o lançamento pode, e mais que isso, o lançamento deve ser revisto. Fecha aspas. A situação que ora se examina envolve lançamento complementar pré-ordenado a corrigir erro no lançamento anterior, que adotara percentual de multa inferior àquele previsto na lei. A correção não implicou a invalidação do primeiro lançamento, mas a realização de lançamento complementar com fulcro no parágrafo 3º do artigo 18 do Decreto 70.235. Portanto, estando presente o lançamento, estando o presente lançamento em consonância com a legislação em vigor, afasta-se a preliminar suscitada pela recorrente. No que tange ao percentual da multa, não procede a alegação de superveniência de lei mais benéfica. Defendendo a tese de que o percentual aplicável passou a ser 50%, afirmou a recorrente, abre aspas, tem-se que a correta interpretação da legislação tributária determina a aplicação de multa de 50% e não de 75%, porque desde a edição da MP 303 de 2006, a única multa isolada prevista no artigo 44 da Lei 9.430, a que faz referência ao artigo 18, e não 75%, fecha aspas. A multa aplicável no caso de compensação indevida, considerada como não declarada, é a do artigo 18, parágrafo 4º da Lei 10.833, conforme redação vigente ao tempo dos fatos. Peço licença para não ler. O percentual em que a multa deve ser aplicada é 75%, como dispõe o inciso 1 do artigo 44 da Lei 9.430. Eu também vou pedir licença para não ler. Como se percebe, a multa para os casos de compensação não declarada é a prevista no parágrafo 4º do artigo 18 da Lei 10.833. É errôneo, pois, o entendimento de que a multa para essa infração seja do artigo 44 da Lei 9.430. A remissão ao inciso 1 do artigo 44 é tão somente para fixar o percentual da multa. Não se confunde a infração apenada com a multa do parágrafo 4º do artigo 18 da Lei 10.833,
com aquelas previstas no artigo 44, incisos 1 e 2 da Lei 9.430. A remissão feita ao parágrafo 4 do artigo 18, a dispositivo de outra lei, se deve à mera técnica de redação legislativa. O legislador poderia ter fixado o percentual da multa diretamente no corpo do parágrafo 4º. No entanto, preferiu fazê-lo de forma indireta, mediante remissão a percentual estabelecido em dispositivo de outra lei. Por último, cabe ressaltar que a redução de percentual de multa isolada para 50% restringe-se apenas à falta de pagamento de estimativa mensal por pessoa jurídica e de recolhimento obrigatório por pessoa física, que são, repita-se, hipóteses distintas da multa por compensação não declarada. Eu vou ter que incluir aqui aquela observação que o Fernando fez ontem, que também entra aqui a multa por compensação não homologada, que é outra situação. Quanto ao mais, os argumentos da recorrente são os mesmos já apresentados no processo administrativo 381, razão pela qual é possível adotar os fundamentos do voto ali proferido, e aqui eu peço licença para não ler, porque é uma leitura que já foi feita, um texto que já foi debatido no julgamento anterior. Com esses fundamentos, nega-se provimento ao recurso, pelo exposto, o voto é por conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe provimento. Ok, conselheiro Roberto, obrigado. Então, quer dizer, no primeiro auto de infração, ele fundamentou tudo corretamente, só que na hora de fazer o cálculo, ele aplicou a multa de 50% ao invés de 75%. Aí percebeu que tinha aplicado a multa de forma equivocada e voltou e fez o auto de infração complementar. É isso, né, conselheiro Roberto? Aí, um ano depois, ele fez o auto complementar. Que era aquilo que a gente acabou comentando ontem, né? Que tem percentuais diferentes. Ele acabou aplicando o percentual da multa, que é por não homologação da compensação, e não no caso de compensação considerada não declarada, né? E é engraçado que as penalidades para compensação considerada não declarada estão todas aqui, né? Estão todas nesse... Exato. Na medida provisória 2158 aí, né? É isso. É isso aí. Eu não tenho muita dúvida, né? Então, a 10833 deu uma redação diferente aí da multa lá da antiga medida provisória, né? Que tem história esse dispositivo. E aí às vezes causa essa certa dúvida, né? Qual o percentual? Inclusive, se a gente olhar em todas as ienes da Receita, a 900, acho que já estava aqui, depois a 1.300, agora a 1.717, elas também usam, óbvio, esse mesmo raciocínio, aí você vê lá as penalidades que são 50% no caso da não homologação, a básica, né? E a de 75% no caso de declaração de ser considerada não declarada, né? Quando eu trabalhava esse processo, eu fui procurar alguma coisa, né, alguma interpretação, alguma questão envolvendo essa multa de 75%, e de fato constatei que nas instruções normativas, a Receita, o órgão fiscalizador, sustenta, a meu juízo corretamente, que neste caso a multa é 75% mesmo. Neste caso aqui de compensação não declarada. É porque esse dispositivo faz menção ao inciso 1, né? Ele fala, olha, é a multa do artigo... Exatamente. Não, ele faz referência a um percentual. É um percentual que ele fala aqui, né? Aplica-se o percentual lá do artigo... Isso, o percentual do artigo tal, que é o 75%, né? Que eu, particularmente, acho uma técnica legislativa muito ruim. Eu também acho muito ruim. Eu concordo. Uma mudança na redação do inciso 1 vai criar controvérsia na aplicação dessa multa. Eles até alteraram, né? Alteraram, mas o inciso 1 continua com 75%. Continua com 75%. Mas eu também não gosto dessa forma de legislar por remissão, fica uma loucura, sem dizer a chance de uma hora você esquecer, né? De fazer alguma remissão, né? É uma coxa de retalho que a gente chama. Agora, eu pensando aqui, eu vi aí no voto do conselheiro Roberto,
acho que no outro processo, que, de fato, a diferença entre você ter uma multa de 75% por compensação considerada não declarada ou de 50% por uma compensação não homologada, de fato, existe uma gravidade maior quando você tem a compensação não declarada, porque é uma hipótese que ele veda a apresentação de qualquer declaração. É uma gravidade maior na tentativa, digamos, de você compensar. O outro não, você a princípio poderia ter o direito, não calculou o direito, é diferente. A infração aqui, ela de fato, ela é mais grave, né, mais gravosa. Senhores, dúvidas? Não? Então vamos... Em relação a essa questão Então, houve aqui um erro de direito, né, Roberto? Você está dizendo aqui. Não. Fato, né? Houve um erro de direito e ele está corrigindo, é isso? Olha, eu nem entrei muito nessa discussão, né? Mas se nós tivermos que classificar esse erro, pode ser considerado como um erro de direito. Eu acho erro, que não. Um lapso na hora de elaborar o auto de infração. Como ele faz menção nas duas, vamos pensar o primeiro auto de infração, né? Como ele fez menção, a gente viu os dispositivos que a gente estava discutindo aqui no voto do Roberto do item 64. Ali o dispositivo já fala em multa de 75. Acontece que quando o auditor foi lançar essa multa no sistema, ao invés de ele colocar o 75, ele colocou 50. Ele pegou a mesma lei, o mesmo dispositivo, só que aplicou a multa de 50. Depois ele olhou e falou assim, rapaz, usei a alíquota errada. Porque como tem, num lugar está o 50, no outro lugar está o 75, mas o embasamento legal, lá no outro auto, já era o de 75. Então, não houve erro de fato. Fernando, eu não tinha pensado nisso. Eu acho, né? Mas é possível, eu não sei como é que funcionam hoje esses sistemas de lançamento de auto de infração, mas é possível que na hora de preencher o auto de infração ele colocou multa isolada. Isso, e aí ele pede para mandar o valor, e ele colocou o valor olhando lá os 50%. Mas o enquadramento legal da primeira já era o da multa de 75. Se ele tivesse feito a multa de 50 lá, poderia talvez cair inclusive aquele. Se ele tivesse aplicado a multa de 50% com enquadramento legal dos 50%. Aí seria um direito. Aí ele teria cometido um erro de direito, estaria tentando ajustar tudo aqui. Eu acho que aqui, quando ele foi lançar o valor, ele botou os 50 ali por equívoco, porque ele cita o dispositivo que a multa é de 75, e aí agora ele viu que botei o percentual errado. Eu tenho dito que há mudanças assim, de categoria, o erro de fato e direito. Mas aqui não é o caso, não. Aqui não há nem erro de fato e direito, não. Aqui é um lapso na aplicação da lei. Ele aplicou o direito correto e deu interpretação aos fatos de forma correta. Não há mudança disso aí. Ele só se equivocou. Foi um lapso. Tanto eu diria que é uma inexatidão material, caberia embargos inominados, seria aquela inexatidão material, um erro de uma transcrição. Ele trouxe essa questão, disse que concordava com o Brito Machado, disse que mesmo na hipótese de erro de fato direito, não há mudança de tese jurídico. Agora, isso é o que diz o Hugo, e eu concordo com ele, viu, Dora? É isso que eu estou falando. Interessante que você olhar a defesa... né? Desculpa, dona Nelson, pode falar. Eu concordo com outro tributarista. Eu discordo dele, que eu não tenho cacife para discordar do Brito Machado. Eu concordo com outro tributarista. Eu gostei dessa, foi boa. Mas sabe que você vê que não muda quando a defesa de mérito é igual. Tanto a defesa que ele fez no outro quanto nesse é a mesma defesa. Então, eu vou acompanhar o nosso querido e amado decano pelas conclusões. Certo. Gostou do amado? Nossa Senhora, ficou bonito. E também que é. Vamos lá, então, conselheiro Lisandro. Acompanhar, relator. Certo. Conselheiro Rogério. Bom, relator. Conselheira Giovana. Acompanha o relator.
Conselheiro Lucas. Também acompanho o relator. Conselheira Bianca. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, então vai ficar o item 63, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, e vou deixar consignado que o conselheiro Dornelas acompanhou o voto do relator por suas conclusões. Certo? Senhores, então, vencemos a pauta das 14 horas do dia 12 de agosto de 2020. Então, nós vamos encerrar. Eu peço para a Tainá, que está nos apoiando, que encerre a gravação. Por gentileza, né?